Tudo bom, pessoal? A gente vai dar continuidade à nossa unidade 2, referente a escoamento interno, viscoso e incompressível. Agora a gente vai abordar um dos principais temas da disciplina de mecânica dos fluidos e, com certeza, o tema mais importante dessa unidade, que é o cálculo de perdas de carga. A gente vai entender também para que a gente vai usar essas perdas de carga. Basicamente, a gente vai trabalhar tanto com circuitos abertos como circuitos fechados. Os circuitos abertos são desde os mais simples, como esse representado, onde tem um reservatório, uma bomba. A bomba normalmente está puxando alguma coisa de um reservatório inicial, por exemplo, a bomba que puxa a água do lençol freático, ou bomba que está puxando a água de um açude, e ela bombeia para uma caixa d'água que está a uma distância x e uma altura y, certo? Então, para poder a gente fazer esse tipo de projeto, a gente precisa determinar algumas características desejadas e já presentes também. Por exemplo, qual a altura que eu estou do líquido, né? Por exemplo, essa altura aqui, que é a altura que eu estou do líquido, e que é a altura que o reservatório para o qual eu estou enviando esse líquido está. Esse tipo de projeto vai ser visto na disciplina de máquinas de fluxo, mas quero que vocês vão entender mais ou menos como é que a gente calcula essa perda de carga. A partir da perda de carga, a gente determina essas dimensões, tá? Então, eu tenho aqui um reservatório inicial, essa bomba vai trazer para cá, né? Como o líquido não vai subir sozinho, eu preciso dar um ganho de energia para esse fluido sair daqui e vir para cá, né? Do mesmo jeito que se esse tubo, se o reservatório mantivesse o líquido inicialmente aqui e isso fosse só uma linha sem bomba, o fluido desceria assim que o registro fosse aberto, né? A gravidade é que dá um ganho de energia para que ele passe por esse percurso. Para poder inverter esse sentido, né, naturalmente imposto pela gravidade, eu tenho que adicionar energia por meio de uma bomba. E aí ele sobe para o reservatório. O tamanho dessa bomba é dado pela quantidade de barreiras que ele tem que vencer, que ele tem que transpor a gravidade e as perdas de energia, né, por estar dentro enclausurado, dentro do tubo. Essas perdas de energia a gente já viu nas aulas anteriores, que são devido às tensões de cisalhamento no fluido que é transportado por dentro do tubo, né? A outra aplicação são circuitos fechados, como esse. Ó. Se vocês prestarem atenção, eu tenho um fluido que entra por aqui, mas depois eu tenho circuitos fechados aqui, outro circuito fechado aqui. A perda de carga é basicamente a mesma, mas o cálculo é um pouco mais complicado. Nada que requeira preocupação. É só um método que vocês vão aprender e vão passar a fazer também. Então, a gente precisa entender o que é a perda de carga e como calculá-la, né? Para a gente poder fazer dimensionamentos de sistemas de ganho de carga ou ainda que a gente já tenha tudo, né, já tenha uma instalação funcionando, eu tenho que determinar, por exemplo, as velocidades em certos pontos que me interessem. Vai dar uma passada na parte matemática da história toda e no final eu vou mostrar para vocês um caso bem legal para vocês entenderem do que eu estou falando. Então, a perda de carga ela é dividida em dois tipos de perda: as perdas maiores e as perdas menores. As perdas maiores estão ligadas às perdas por atrito na tubulação. Né? Se vocês tiverem interesse de buscar o equacionamento para chegar nesse valor de perda de carga, né? Nessa equação da perda de carga, toda a demonstração está no Fox. Mas a gente vai se ater ao fato de que a perda de carga é um fator, um F qualquer, que multiplica essa relação de Sbeltez, né? L sobre D do duto ou do tubo, e a relação de velocidade ao quadrado, né? O meio da velocidade ao quadrado. As perdas menores também respeitam essa equação, só que a gente vai ver que esse termo FL sobre D é basicamente substituído por um K, uma constante de perda de carga, né, que representa um comprimento equivalente de tubo, certo? Porque, enfim, as perdas menores tratam de um registro, de uma curva, de um damper, de uma conexão,
é coisa que efetivamente não tem comprimento. Por exemplo, estou botando um registro de gaveta, né? Então, o registro de gaveta ele não tem especificamente um comprimento. Mas aí a gente vai se referir a comprimento equivalente. Se aquilo fosse um tubo, teria esse comprimento, certo? Então, partindo daquilo que a gente já definiu nas últimas aulas, a minha queda de pressão ela pode ser descrita por essa equação aqui, né? Então, quando o escoamento é laminar, é todo comportado, a gente consegue trabalhar essa equação e chegar num fator que a gente chama de fator de atrito, aquele F que a gente viu no slide anterior, num fator de atrito 64 sobre Reynolds. O caso laminar é muito simples, né? Eu tenho o meu fator de atrito definido por essa equação, por essa razão muito trivial. Mas como é que eu vou saber se meu escoamento é laminar? Da mesma forma que a gente viu nas nossas primeiras aulas da unidade 2, que dizem que para eu saber se o meu escoamento é laminar ou não, eu tenho que descobrir a minha relação de diâmetro, não é isso? Eu tenho lá uma relação de velocidade e diâmetro que vai fazer eu saber se ele é laminar ou turbulento. O nome dessa relação é exatamente o número de Reynolds que está presente nesse fator de atrito. Então, eu determino meu número de Reynolds e aí eu sei, bom, esse escoamento aqui vai ser laminar. Aí não, ele está acima de 2.300, ele vai ser turbulento. Então, se ele for laminar, eu já sei que o F que eu vou utilizar para calcular a perda de carga é 64 sobre Reynolds. Ora, se eu já sei que ele é laminar, significa que eu já tenho o diâmetro dele, né? E a velocidade. Então, fica me faltando saber o L. Então, pode ser que eu já tenha isso pré-definido, pode ser que eu tenha que arbitrar esse L, ou pode ser que o L seja exatamente a variável, a gente vai ver isso mais para frente. No escoamento turbulento já não é tão fácil assim, né? A gente já sabe que o escoamento turbulento não tem características tão previsíveis quanto o escoamento laminar. A gente não consegue montar uma equação simples como aquela. Então, como é que a gente resolve isso? Da mesma forma que nós aprendemos lá na unidade 1, através de análise dimensional. A gente separa as variáveis, né, que mapeiam, que provavelmente mapeiam o meu problema. Nesse caso, a gente pode selecionar aqui as dimensões do duto, né, D e L, o regime de escoamento com a velocidade, e o fluido está escoando dentro com massa específica e viscosidade. Esse E significa rugosidade da parede do duto. Será que se eu trabalhar com um tubo de vidro ou com um tubo de concreto não vai fazer diferença a parede? Faz, né? A gente consegue perceber isso com facilidade. Então, essas foram as variáveis selecionadas para o projeto, para o problema, né? Então, a gente fazendo o teorema do Speed-Buckingham, a gente consegue perceber que essa queda de pressão, que está dimensionalizada, né, pela pressão dinâmica, é função de um φ que leva em consideração essas três variáveis, né? Fazendo simplesmente uma substituição do que é perda de carga, da queda de pressão para perda de carga, né, tá aqui o HL, a gente sabe de uma coisa, que essa relação experimentalmente é mostrado que ela existe e é proporcional nesse formato, L sobre D. Então eu sei que vai ter um L sobre D e que vai ter uma outra função que eu vou chamar aqui de fator de atrito, chamar de F, né? que vai se relacionar com HL desse formato. Ó. F é igual a L sobre D, e aí eu jogo isso para cá, V2 sobre 2. Caímos na mesma equação que aparece no slide anterior, sendo que agora esse meu F eu só sei que ele existe e do que ele é função. Eu não tenho uma equação para ele. Como a gente viu de novo na unidade 1, como é que a gente faz? A gente faz experimentos, medições, e aí a gente pode criar correlações para poder utilizar esses dados, né? Um desses experimentos que é muito famoso é o experimento que deu origem ao gráfico de Moody. O gráfico de Moody, o que é que ele me dá? Ele me dá curvas de fator de atrito, considerando o número de Reynolds, e cada linhazinha dessa representa uma espessura, uma rugosidade relativa, que aqui no caso é E sobre D, né, adimensionalizado pelo diâmetro. Então, cada curvinha dessa vai me dar um valor de rugosidade, ó, certo? Valor de rugosidade relativa. Então, eu pego meu duto,
sei qual é o material, a rugosidade do material, divido a rugosidade pelo diâmetro, busco aqui o meu número de Reynolds, a minha rugosidade, e encontro qual é o meu fator de atrito e posso aplicar no cálculo da minha perda maior, certo? Então veja, não é algo tão complicado assim a partir do momento que vocês têm os dados. Quando eu tenho um Reynolds laminar, ó, tá vendo aqui? Eu já tenho o meu F aqui, ó, a minha equação do F. Depois eu não tenho mais ele laminar, eu tenho uma região de transição e depois completamente rugosa. Algumas dessas correlações foram dadas por Blasius, outra por Colebrook, outra por Haaland, e ainda tem mais uma infinidade de outras correlações. Tá? O Fox ele trata dessas três, mas existe um livro bastante interessante dessa parte de projeto de bombas e instalações, que é um livro brasileiro do Rotava, que é um engenheiro da Petrobras. É um livro excelente e ele dá outra grande, ele dá muita, mas muita correlação. Tá? Mas no fim das contas, a que a gente mais usa, ou pelo menos a que eu mais vejo ser utilizada, é a relação de Colebrook, que ela não é a mais simples de trabalhar, se vocês prestarem atenção, a de Blasius, ó, ela até se ajusta bem para vários casos. A de Haaland também é mais simples, porque eu simplesmente aplico o meu número de Reynolds e a minha espessura relativa para obter o meu F. Mas a de Colebrook não, se você for ver, ela é um cálculo recursivo, ela se ajusta melhor, mas ela é um pouco mais chatinha de calcular. Não tem grande dificuldade em fazer isso, você pode utilizar um método de Thom-Raphson, mas ela realmente ajusta melhor do que as outras, tá? Então, novamente, como é que eu resolvi o problema da turbulência? Eu fiz uma análise dimensional, extraí um gráfico, no caso o gráfico de Moody, e a partir daí eu fiz correlações para poder colocar isso dentro de um cálculo. Né? Eu equacionei para não ter que estar ficando consultando tabela e gráfico toda hora. Né? Para algumas situações é prático você fazer esse tipo de ajuste, certo? As perdas menores, como eu falei, elas representam dispositivos ou mudanças de geometria que acontecem no fluido. Elas podem ser curvas, contrações ou expansões, mudanças de direção, sabe? E outros dispositivos, como um registro de gaveta, uma chave de fluxo. E como é que a gente resolve esse problema então? Existem diversas formas de vocês obterem, nós engenheiros obtemos essa informação através de tabelas e equações presentes na literatura, artigos científicos, notas técnicas, manuais, normas, certo? E diretamente com o fabricante. Então, se você vai trabalhar com coisas mais simples, por exemplo, você está querendo resolver um problema de contração, você pode pegar isso no livro, tem. É uma contração normalmente tem, redução ou expansão normalmente tem em livro, curva, ângulo, isso normalmente tem no livro, você consegue obter de forma fácil. Quando é um dispositivo muito novo, algo bem diferente, ou algo feito com um nível de precisão que é fora dos padrões comerciais, possivelmente vai haver uma nota técnica, um manual daquele que fez, ou um artigo científico que está expondo essa ideia, certo? As normas também ajudam muito, certo? Algumas normas já dispõem até não só da equação ou dos valores, mas também da forma de se calcular. A norma ela faz isso para poder ser verificável, né? Então, ao invés por exemplo, se eu tenho uma norma de ventilação, normalmente quando você tem uma norma, pode haver algum tipo de órgão para fazer auditoria, fiscalização, e eu calculei por Colebrook, eu calculei por Blas, não tem isso. A norma diz que é para fazer de jeito, você vai lá e faz, acabou. Facilita tanto o projeto como a verificação por meio dos fiscais, tá? E outra coisa que o fabricante também disponibiliza, por exemplo, aqui eu coloquei uma tabela, essa aqui é uma tabela que eu tirei, eu simplesmente procurei no Google assim, perdas de carga fabricante. Aí apareceu para mim, um dos que apareceu foi o manual da Tigre, né? Tubulações, conexões da Tigre. Então, se você procurar na Manco, na Tigre, sei lá onde for, eles vão dispor, ó, os meus tubos têm essa perda de carga e você calcula desse jeito. Às vezes ele dá aqueles mapas tipo carpet plot, né? Então ele dá, ó, você calcula desse jeito. E para as minhas conexões, você pode usar esses valores, ó, joelho, redução. Então, o fabricante dá e ele até ensina também como utilizar. Isso é importante para ele, né? Porque isso é um dado relevante.
você pode, quem sabe, até diminuir o tamanho da bomba que você vai comprar, porque ele está dizendo que os dispositivos dele têm uma perda de carga menor do que do concorrente. Então, eles dispõem desses manuais e dessas informações para facilitar para a gente, né? Se não houver absolutamente nenhuma informação sobre, na literatura também existem valores de referência, né, indicativos, assim, para você fazer pelo menos um projeto preliminar. Peguei também algo que é pouco intuitivo. Aqui é um filtro, né? Então, isso aqui é um filtro que você coloca no sistema de ventilação. Ele é uma colmeia. Ele não tem comprimento, ele não é uma mudança de seção, ele é algo que não está normalmente nos livros. Mas o fabricante ele diz, ó, eu posso utilizar isso aqui para ar-condicionado, para cabine de pintura, sistema de exaustão, e aqui é a minha perda de carga de acordo com a vazão, com a velocidade, né, com a velocidade que é empregada. Mas, pô, mas eu não sei que velocidade é. Como é que eu vou saber que velocidade é? Pelas normas. Por exemplo, a norma de ventilação diz no ambiente de escritório a velocidade da flecha, do ar-condicionado, de ventilação não pode passar de tanto para não causar ruído ou não derrubar as coisas em cima da mesa ou não dar, a gente chama de wind chill, né, o frio devido ao vento. Então a norma vai dizer, a velocidade tem que ser entre tanto e tanto. Aí você vem aqui, ó, entre tanto e tanto é tanto. Então vou usar esse valor aqui. Aí eu pego o valor de perda de carga e coloco na conta do meu sistema que eu estou projetando. Então, o equacionamento que vocês vão encontrar no Fox, o Fox especificamente, ele separa quatro casos, né? Um caso onde eu quero encontrar a perda de carga, o comprimento, a vazão ou o diâmetro. Tá? E existem inclusive outros casos onde eu vou ter mais variáveis abertas, tá? Mas nós vamos focar no que está no livro texto. Então, determinar a perda de carga, sabendo da geometria e do regime que eu preciso, normalmente eu vou usar para dimensionar uma bomba ou um ventilador, certo? Então eu tenho um açude e eu quero bombear água desse açude ou do lençol freático para uma caixa d'água. Então eu tenho que saber qual é a perda de carga. O comprimento normalmente eu tenho, porque eu sei, eu posso dizer, olha, a minha bomba vai ficar instalada aqui nessa casa de bomba. Eu tenho a distância que está o meu reservatório inicial e aonde está o meu reservatório final. A minha vazão, na verdade, existem boas práticas, né? Por exemplo, eu tenho uma caixa de 10 mililitros, eu não vou botar uma bomba de aquário nela. 1.000 litros por hora não vai. Então a norma ela já dá mais ou menos quais são as vazões e as pressões, vamos dizer assim. E o diâmetro também, você vai ter uma faixa curta de diâmetro para pesquisar com base na bomba que você está mexendo, né? Então você não vai trabalhar com todas as variáveis abertas. Então, algumas delas inicialmente estão abertas, mas é fácil fechar. Não vou entrar em detalhes desse dimensionamento, está para máquinas de fluxo, mas a ideia é qual é a perda de carga desse sistema para o tamanho da bomba que eu tenho disponível, né? A perda de carga é essa, então a minha bomba vai ser essa. Determinar L para perda de carga, diâmetro e vazão dados. Determinar, por exemplo, imagino que eu tenho uma máquina e ela bombeia água. Eu estou pegando água de um reservatório, certo? Por exemplo, eu tenho uma injetora de plásticos, então eu tenho um chiller que esfria a água e essa água é bombeada para dentro da máquina injetora de plástico para dar um choque térmico e a peça desacoplar da matriz, do molde. Então, eu não posso eu preciso de uma pressão prescrita pela bomba bomba da máquina. A máquina tem que ter uma pressão X para poder passar essa água pelo circuito. E eu tenho um diâmetro que essa bomba recebe e eu tenho uma vazão também que eu preciso descrita por essa bomba. Então, o que eu preciso é só encontrar o comprimento da instalação. Determinar Q também para controle de fluxo. Eu tenho que determinar uma vazão para uma perda de carga, um L e um D dado. Isso pode acontecer muito em circuitos de ventilação, porque uma das coisas mais importantes é entender qual a velocidade que vai chegar naquele ambiente, né? E a mesma coisa determinar D quando o comprimento Q e P já está dado. Mesma coisa, isso acontece muito em instalações de ar-condicionado. Por exemplo, o fabricante diz, olha,
para uma distância de a partir de 30 metros, uma máquina de 24 PBTUs, a partir de 30 metros a distância do condensador, da unidade condensadora para a unidade evaporadora, aumente o diâmetro do tubo para X, certo? Isso aí, quem está trabalhando lá na fabricante do ar-condicionado, os caras tiveram que perceber, tiveram que calcular. Falei, olha, com 30 metros de distância, a minha perda de carga é muito grande. Então é melhor aumentar o duto para diminuir essa perda de carga. E aí, o que acontece é, a gente, os engenheiros aqui da ponta, já vamos pegar tudo bonitinho e calculadinho, mas quem está lá na fábrica teve que fazer essa previsão, certo? Outra situação para circuitos fechados é o seguinte, ó, aquele mesmo circuito que estava no primeiro slide, vamos supor agora que ele represente um circuito de ventilação numa sala que tem dentro dela uma outra sala, olha só, certo? Então vamos pensar que isso aqui é uma sala de espera, isso aqui é um conjunto de escritórios ou consultórios, tal. Então esse circuito tem que passar aqui por dentro. Aqui fora eu vou ter um fan coil e um chiller. O chiller, vocês vão ver no futuro, na disciplina de ar-condicionado, é um sistema que refrigera, que esfria a água. Essa água é bombeada para dentro de um fan coil e esse fan coil vai soprar nesse tubo de água gelada e o que ele soprar vai vir por dentro do tubo, do duto de refrigeração do ambiente que vocês estão tentando refrigerar, né? Ou simplesmente isso aqui pode ser um circuito de ventilação, de insuflamento, né? Então, vocês vão calcular a carga térmica, calcular o insuflamento, né? Por exemplo, olha, eu preciso de uma taxa de insuflamento X para poder garantir a renovação de ar, né? Vai ter uma janela aqui para onde esse ar, uma escotilha para onde esse ar vai sair, o ar quente, e eu fico jogando ar frio aqui para dentro, que aí além de eu resfriar, eu renovo o ar, né? Respirável. Isso está muito agora, muito sendo levado em consideração nesse período de Covid, né? Então, inclusive, esse ar ele pode ser filtrado, né, utilizando aquele mesmo filtro que a gente acabou de ver, para garantir que o ar que vai entrar aqui é limpo. Então, calcula a carga térmica, calcula o insuflamento, aí eu tenho que definir as vazões locais. Aqui é uma clínica, essa saída de ar tem que ter velocidade tal. Aqui é uma área aberta, com o pé direito duplo, sei lá. Então aqui eu posso ter uma flecha maior para poder garantir o resfriamento. Então, nesse ponto, ainda que todo mundo esteja dentro do mesmo circuito, nesse ponto eu tenho uma velocidade maior do que aqui eu tenho uma velocidade menor. Se for no banheiro, então, menor ainda. Então, como é que eu vou fazer para que essa velocidade seja garantir que essa velocidade seja pequena aqui e grande aqui? Primeira coisa que eu tenho que fazer é determinar os diâmetros dessa tubulação, né, diferenciadamente, né, para garantir que o ventilador vai dar conta de empurrar essa perda de carga toda, né? Eu vou usar as normas para encontrar essas velocidades locais, né? E ficar entre esses passos 3, 4 e 5 aqui, fazendo a interação desses 3, 4 e 5. E se eu não conseguir resolver o problema só com dutos, mudando a dimensão do duto, eu vou colocar aqui uns dumper. O dumper nada mais é do que uma válvula tipo borboleta, grandona mesmo, de chapa, que você pode operar com a mão, inclusive. Então você vai lá, abre ou fecha o dumper, né, e você adiciona uma perda de carga menor para esse ponto específico. Algumas das grelhas, né, que é por onde o ar sai, já tem um dumper, você pode abrir e fechar. Aí você garante que a perda de carga pequena vai estar aqui e você, engenheiro, diz, olha, esses são os dutos, esse é o circuito e essa é a posição dos dampers. Mas olha, se eu quiser fechar o dumper do banheiro, aí você faz casos para mostrar para quem está, para o usuário, como é que vai funcionar. Olha, fechando o dumper do banheiro, vai acontecer isso, isso e isso. Fechando esse, faça isso nesse. Pode ser que fechando do banheiro não aconteça nada com o circuito, o impacto seja muito pequeno. Mas às vezes a pessoa precisa, porque precisa fechar um dumper aqui numa sala de reunião, que é algo grande, todos os dumpers. E isso pode estrangular o escoamento dentro de um CPD, né, da parte de processamento de dados. Então não pode acontecer. Eu tenho que ter talvez um bypass aqui, um tubo, um duto secundário, que no caso desse setor que está bloqueado, passe a frio aqui para o CPD. Então tudo isso tem que ser previsto e calculado. E é possível ser previsto e calculado utilizando a técnica que vocês podem encontrar no exercício resolvido 8.11. Tá? Casos mais aprofundados, vocês nos procurem. Se quiser, quem quiser se aprofundar mais nessa parte de ventilação, a gente pode ajudar, né? A gente pode auxiliar também.
mas para a disciplina é suficiente isso, que aquilo que está no exercício 8.11. É por isso que eu pedi que vocês façam os exercícios a partir do exercício 8.5 até o exercício 8.11, tá? Da edição 8 do Fox. E bom trabalho, pessoal.